Olá, sejam bem-vindos a esse segundo vídeo em que eu apresento para vocês como é que eu faço a gestão, o gerenciamento aqui da minha pesquisa no Obsidian. Eu vou colocar para vocês o link do vídeo anterior, caso não tenham visto, e vou começar esse diretamente pelas minhas notas de literatura. Então, eu vou começar, na verdade, dizendo para vocês algumas coisinhas que eu mudei desde o primeiro vídeo. Vocês vão perceber aqui que o tema que eu estou utilizando tá bem diferente, né? Aqui eu tenho o California Coast, enquanto antes eu usava um tema chamado Cybertron. Eu achei esse tema aqui mais elegante, mais sofisticado, bem desenhado mesmo, né? Esse tema é CSS, né, que é como você coloca o estilo, digamos assim, em cima de uma linguagem HTML. Eu não entendo nada disso, não sei fazer o meu próprio estilo CSS, mas pelo menos eu sei trocar o que o pessoal faz, porque isso é bem simples de fazer aqui no próprio programa. Você vai nas configurações, é só você escolher um tema feito pela comunidade e aplicar para modificar a aparência do seu Obsidian. Então isso é que eu fiz aqui, por isso que você está notando essa diferença. Eu estou usando agora então esse tema chamado California Coast, que eu acho que é bem bonito de fato. Bom, essa nota que eu vou mostrar para vocês também contém algo que eu tô pensando em mudar, não mudei ainda, mas acho que a partir agora aí da próxima segunda-feira eu vou começar a trabalhar de uma forma diferente. Eu tinha dito para vocês que eu faço esse cabeçalho aqui na nota com algumas informações sobre a nota e vocês vão reparar que aqui estão notas relacionadas com essa nota, né? Quais são as notas permanentes que dizem respeito a essa nota de literatura e quais são as outras notas de literatura que também estão ligadas com esta. Isso é muito importante se você estiver trabalhando fora do Obsidian, estiver trabalhando sem um software que tenha essa função de estabelecer os chamados backlinks. Quer dizer, quando você faz uma ligação de uma nota para outra, na outra nota aparece que ela foi ligada numa nota anterior. Quer dizer, você liga a nota A para a nota B. E aí o programa identifica na nota B que houve uma ligação para essa nota que vem da nota A. Quando você não tem um programa que tenha capacidade de fazer isso, eu acho muito aconselhável que você tenha esse tipo de cabeçalho, para que você não dependa da busca no software toda vez que você quer encontrar essas notas relacionadas. Basta abrir uma nota, se você tem esse cabeçalho, você já encontra todas as notas que são relacionadas a ela. Mas quando você usa o Obsidian, você não precisa disso, porque o Obsidian tem, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, o gráfico local. Tá? Aqui você já vê todas as notas que estão relacionadas com a nota que está aberta, né? Você pode, inclusive, aplicar filtros e ver justamente as notas que se relacionam com a nota aberta, porque existem links para essas outras notas que são feitos nesta nota aberta, são os incoming links, né? Aliás, o contrário, são os outgoing links. Os incoming links são os links que vêm das outras notas para ela, justamente são backlinks, né? Então aqui na minha nota isso sempre vai coincidir justamente porque eu faço esse cabeçalho, mas se eu não fizer, eu posso me valer disso para conseguir me localizar, desde que eu esteja dentro do Obsidian. Aí eu passo a depender do Obsidian, né? Algo que eu já estou querendo fazer, porque acho que não tem muito propósito também você usar um software mais sofisticado e não confiar nele, né? Fazer de tal maneira que você seja independente dele. Você acaba com isso derrotando o propósito de usar um software melhor,
por isso que eu vou deixar de fazer isso aqui e vou passar a confiar nisso aqui. Assim como, é claro, nos próprios backlinks, né? Aqui você também pode abrir justamente os backlinks, você pode até mudar o lugar, se você preferir que apareça aqui. Então, você já vê aqui na própria nota, você abre esse painel de backlinks e você vê quais são as outras notas no seu sistema que fazem ligações para esta nota, tá? Então, tendo o Obsidian, você não precisa disto aqui, por isso que eu vou deixar de fazer. Dito isso, eu vou passar a mostrar então para vocês duas coisas que eu considero que podem talvez ser úteis, pelo menos que você pense, né, nessa possibilidade, caso você também faça esse tipo de trabalho semelhante ao que eu faço, uma pesquisa acadêmica, um estudo acadêmico, né? Então, eu já falei bastante sobre notas de literatura em outros vídeos aqui no canal, agora eu só quero mostrar algumas coisas bem específicas. Por exemplo, aqui eu tenho uma determinada passagem deste artigo aqui em que o Brad Hooker responde ao Richard Arneson e também a essa acadêmica cujo trabalho eu não conheço muito bem, né, a McIntyre, não é o famoso McIntyre, é uma outra pesquisadora cuja obra, como eu disse, eu não conheço muito. Então, eu analisei esse artigo aqui do Brad Hooker e eu coloquei, justamente como eu não tenho o artigo dessa acadêmica, mas eu tenho o artigo do Richard Arneson, ao qual o Hooker está respondendo. Então, aqui eu tenho a passagem que tem uma resposta. Eu já coloquei um link para o bloco da minha nota sobre o Richard Arneson, onde está a crítica a qual o Brad Hooker está respondendo nessa passagem. A ideia é a seguinte: como eu já disse em outros vídeos, nas notas de literatura eu não faço notas atômicas, quer dizer que tem ideias diferentes dentro de uma mesma nota de literatura. As minhas notas de literatura tratam de um mesmo texto, de um mesmo capítulo ou um mesmo artigo, mas não de apenas uma ideia. Então, diferentes ideias aparecem em diferentes passagens de uma mesma nota de literatura. Como nesta passagem o Brad Hooker responde a uma crítica específica, eu faço a ligação não para a nota completa do texto do Richard Arneson, mas sim para a passagem específica onde aparece, como eu disse, a crítica a qual essa passagem responde. A ideia de fazer essas ligações entre blocos específicos que estão dentro de notas é exatamente que, se eu encontrar um bloco e for utilizá-lo no meu trabalho, se eu for citá-lo num artigo, se for utilizar esse bloco na preparação de uma aula, então eu quero encontrar aquele outro bloco também. Não faria sentido eu usar um bloco e não usar o outro. Por isso eu já faço a ligação entre ambos aqui e não preciso ficar procurando depois qual é a passagem relacionada. Eu chegando aqui, eu já sei, olha, o que eu quero, se eu encontrar esta passagem do texto do Hooker, é esta passagem aqui do texto do Arneson. Então, se você é um acadêmico, né, você pode entender facilmente como isso é importante, porque sem esse tipo de coisa, nós às vezes perdemos muito tempo procurando uma determinada passagem que a gente precisa citar em um artigo. Então, tomando notas dessa forma, você tá, como eu costumo dizer, ajudando o seu eu do futuro, né? Você já tá deixando o trabalho pronto hoje para o seu eu de amanhã. Então, para que você opere com essa funcionalidade aqui do Obsidian, eu só preciso te explicar uma coisinha. O que é um bloco de texto, então? Não pense que qualquer parágrafo dentro do Obsidian configura um bloco de texto. Não é a mesma coisa. Nós geralmente vamos dizer que temos 2 parágrafos se nós apertarmos apenas uma vez a tecla Enter escrevendo no Word. Por exemplo, você mudou de parágrafo.
parágrafo, né? Fez uma quebra de parágrafo apertando Enter. No Obsidian não é assim, você tem blocos diferentes se você deixar uma linha vazia entre dois blocos. Então você tem que apertar 2 vezes o Enter para que ele entenda que você gerou um outro bloco de texto, a menos que você esteja fazendo uma lista. Em uma lista em que todos os itens estão no mesmo nível hierárquico, aí ele entende que cada item da lista é um bloco diferente de texto, mesmo sem uma linha vazia entre os blocos, tá? Do contrário, você aperta Enter 2 vezes. Aqui no caso, como eu tenho uma lista, eu fiz na forma de um outline, mas eu não tenho o mesmo nível hierárquico, então ele interpreta que isto aqui tudo é um bloco só, né? Essa parte toda aqui é um bloco porque os outros itens da lista estão afiliados a esse primeiro item aqui, e você percebe isso pela indentação, né? Me perdoe o anglicismo, mas se você apertar a tecla Tab uma vez, né, significa que você estabeleceu uma relação de subordinação deste item com respeito a esse primeiro item, e aí ele interpreta que se trata de um bloco só. Do contrário, se estivessem no mesmo nível aqui, sem apertar a tecla Tab, aí ele interpretaria que são blocos diferentes. Então, só para você entender o que é um bloco, para você entender o que você está fazendo quando você faz referência a bloco. E como que você faz a referência a bloco? Justamente perdão, utilizando esse acento circunflexo aqui. Eu vou passar para o modo de edição para poder te dar um exemplo, né? Então aqui, por exemplo, eu estou criando um link. Eu coloquei os 2 colchetes, ele já sabe que eu quero estabelecer um link, por isso ele já abre algumas opções para eu selecionar. Se eu apertar o acento circunflexo e apertar espaço, ele busca blocos. Só que aí, como eu fiz isso uma vez só, ele está buscando os blocos desta nota que está aberta, a nota em que eu estou digitando. Se eu colocar outro acento circunflexo, espaço, mais uma vez, aí ele vai buscar qualquer bloco. Todos os blocos que estão no meu sistema podem ser pesquisados dessa forma. Mas vamos imaginar que eu saiba onde está o bloco que eu estou procurando, né? Não sei o que é, quais são as palavras, quais são os termos que estão nesse bloco, mas eu sei em que nota está o bloco que eu quero. Por exemplo, eu posso colocar aqui justamente esse texto do Arneson, né? Que eu estava mencionando. Então, se eu deixar assim, eu tenho um link para o texto do Arneson como um todo. Mas se no final do título da nota sobre o Arneson eu acrescentar o acento circunflexo e dar um espaço, aí ele abre para eu procurar blocos que estão naquela nota específica, né? Aqui, por exemplo, eu poderia estabelecer então uma relação com este bloco aqui. Pronto, ficou o link para lá. Se eu colocar o cursor em cima, ele já me mostra o conteúdo do bloco para o qual eu estabeleci o link, né? E se eu clicar aqui, ele abre especificamente naquela passagem. Você viu que ele abriu a nota do Arneson, a nota sobre o texto do Richard Arneson, mas não abriu no começo e nem abriu em qualquer lugar. Ele abriu exatamente no ponto ao qual eu fiz referência, no bloco específico ao qual eu quis me referir. Então, isso é que eu queria mostrar para vocês, que tem bastante utilidade. Vocês podem encontrar diversas maneiras de aplicar isso na pesquisa, no modo como vocês administram aí a pesquisa de vocês, né? Não precisa fazer exatamente como eu estou fazendo no meu sistema. Eu só estou mostrando para que você tenha uma possibilidade de fazer isso no seu próprio sistema de alguma outra forma, com outras aplicações.
Outras duas coisas que eu quero mostrar aqui. Num próximo vídeo eu vou falar das minhas notas permanentes, né? Essas são então as minhas notas de literatura, porque não tem ideias minhas aqui. Tudo que está escrito nessas notas eu retirei do texto. É a minha interpretação, é claro, mas é a interpretação do que está no texto, não é nenhuma contribuição original em nenhum sentido. Agora, as minhas conexões, as minhas questões, as críticas que eu tenho a fazer a esses textos, né? Todo comentário que eu possa querer fazer a partir desses textos, eu faço então em notas permanentes, notas de uma categoria diferente. Aqui você vai identificar que essa nota tem uma formatação, né? Tem um título diferente, de um tipo diferente deste título aqui, porque ela é uma nota permanente. Então, se eu quero fazer um comentário a esta passagem, eu escrevo uma nota permanente, e eu coloco o link para essa nota nesta passagem aqui que eu estou comentando. Então, as notas permanentes eu mostro num outro vídeo para que esse não fique longo demais. Outra coisa que eu quero mostrar antes de terminar esse vídeo é isto aqui que você notou, então, que tem um título de um tipo ainda diferente, né? Aqui você sabe que é uma nota de literatura porque começa pelo sobrenome do autor, depois vem o ano da publicação e depois vem o título do trabalho. Aqui é uma nota permanente porque eu acrescentei um identificador Zettelkasten, que no momento oportuno eu vou explicar do que se trata, e eu coloquei como título uma sentença, não chega a ser uma sentença declarativa, né? Mas é um título que poderia ser facilmente transformado numa sentença declarativa, né? Deixa claro do que eu trato nesta nota aqui. Então, aqui você tem ainda uma coisa bem diferente, você tem apenas uma expressão, uma frase, justificação em duas etapas, né? Por que isso? Porque existem determinados momentos do meu sistema, determinadas passagens que tratam de problemas, de teses, de conceitos ou de argumentos muito específicos que vão se reproduzir em outras notas. Por exemplo, justificação em duas etapas é o modo como eu me refiro a éticas que tratam de um procedimento de justificação de ações em que a ação recebe uma justificação, mas isso não basta. A justificação da ação também precisa ser justificada num processo diferente. Por exemplo, a ética kantiana é uma ética de justificação em duas etapas, porque o imperativo categórico de Kant, que é o critério moral último, não se aplica diretamente a ações. Ele justifica máximas, e as máximas são justamente um passo intermediário no processo de justificação. Máximas são justificadas pelo imperativo categórico e, por sua vez, elas é que justificam diretamente as ações. Então, isso pode ser considerado, né, como uma ética de justificação em duas etapas. Então, aqui, justamente, o Brad Hooker está se referindo a teorias da justificação em duas etapas, por isso que eu transformei isso num link para que o meu sistema possa captar todas essas passagens que tratam de justificação em duas etapas, tá? Eu vou abrir, inclusive, essa nota para que você veja. Você também poderia usar uma tag para fazer isso, né? Inclusive, eu tenho também uma tag que é... Deixa eu colocar aqui para você ver. Justificação em duas etapas. Então, por que eu uso assim e não uso assim? É uma questão de preferência pessoal, do modo como eu escolhi fazer o meu sistema, que você não precisa reproduzir. No caso, eu uso tags em qualquer lugar do sistema, como eu falei no vídeo anterior, e sempre como metadata, né? Eu uso sempre nos cabeçalhos, eu não costumo usar dessa forma dentro do texto.
Isso significa que quando eu uso dessa forma, não como tag, mas como nota, eu tenho um uso mais restrito. Significa que eu já fiz uma filtragem. Se eu pesquisar justificação em duas etapas como tag no meu sistema, eu pego qualquer tipo de nota em qualquer lugar do sistema que trate de justificação em duas etapas. Mas se eu pesquisar apenas a nota, aí eu pego só as passagens que estão dentro de notas de literatura. Então, quando eu pesquiso assim, é porque eu estou procurando justamente passagens para poder citar, passagens escritas por outros autores para as quais eu quero me referir no meu trabalho ou no preparo de uma aula, tá? Então, já tem uma filtragem quando eu uso dessa forma. É um uso mais restrito do que o uso que eu faço das tags, justamente para que o meu trabalho já fique adiantado. Meu trabalho de pesquisa fica adiantado quando eu faço esse uso seletivo aqui da frase justificação em duas etapas, né? Se eu tivesse usado a tag aqui e usado a tag de outras formas, marcando, por exemplo, notas permanentes, aí eu teria o trabalho ainda de ficar filtrando quais são as ocorrências específicas daquela tag que se referem a passagens de textos que eu estudei que tratam daquele conceito, problema ou tese, né? Então, eu vou abrir aqui para você ver como é que funciona, né? Como eu tô no modo de edição, você não tá vendo nada, mas desde a última atualização do Obsidian, se a gente passa aqui para o modo de visualização e então abrimos esse painel e selecionamos aqui para que os backlinks apareçam dentro do documento, pronto, aí você entende por que eu fiz dessa forma, né? Veja que eu estou dentro da nota, então, que se chama justificação em duas etapas. É isso, inclusive, que eu chamo de hub, né? Deixa eu só expandir aqui. Então, todas essas notas que eu tenho aqui dentro da minha pasta hubs são desse tipo. São conceitos, autores importantes, né? Ou então dizem respeito a algum tipo de problema, mas sempre são ocorrências que eu quero encontrar de uma forma bem específica dentro das notas de literatura. Então, os hubs têm essa função exclusiva para mim de coletar passagens da literatura sobre aquele ponto. Aqui você vê então como eu opero com isso, né? Veja que aparece justamente do artigo do Arneson, quando ele se refere também à justificação em duas etapas. Aqui eu posso aplicar mais filtros, eu poderia, por exemplo, dizer que eu quero encontrar apenas quando o título do artigo tem Arneson, né? Então, por exemplo, aqui aparece no título do arquivo a palavra Arneson no meu filtro, por isso foi filtrado, apareceu aqui. Aqui também tem a palavra Arneson no título do arquivo, então passou também pelo filtro, eu localizei. Posso aplicar outros filtros, como por exemplo, aqui eu não preciso usar esse filtro porque já está filtrado justamente para as minhas notas de literatura. O filtro PET se refere justamente à pasta onde os arquivos estão. E no caso eu só uso isso na pasta notas de literatura, então eu não preciso usar esse tipo de filtro. Mas eu poderia usar o filtro tag, por exemplo, consequencialismo de regras, digamos, né? Aí apareceria só então os arquivos em que eu usei essa tag no cabeçalho e assim por diante. Eu posso combinar esses critérios também. Então agora apaguei todos os filtros, aparecem aqui todas as ocorrências. E uma coisa muito legal também que o Obsidian introduziu na sua última atualização, no momento em que eu gravo esse vídeo, a última atualização é 0.12.3, tá? Então é isso que você precisa ter para conseguir fazer isso aqui.
você pode ampliar o contexto, ó. Você amplia aqui para baixo, você vê o que tem para baixo e você pode ver também o que tem para cima. Isso é ótimo, porque significa que eu nem preciso abrir, eu posso simplesmente aumentar o contexto e com isso muitas vezes eu já vejo tudo que eu precisava ver daquela passagem. Então, se eu estou escrevendo um artigo em que eu vá falar de processos de justificação em 2 etapas, eu abro esse hub. Aí eu vou ampliando aqui o contexto, né? E vou vendo tudo que eu preciso para escrever o meu artigo. Então isso, nossa, facilita demais o trabalho. Eu nem preciso explicar para você a utilidade disso, né? Se você é uma pessoa que estuda, que pesquisa, que produz textos, você pode bem imaginar como que isso aqui é uma tremenda de uma mão na roda. Então acho que seria isso para o vídeo de hoje. Então aqui estou sempre fazendo alguma modificaçãozinha no sistema, né? Então aqui eu vim hoje até aqui os hubs, inbox, drafts, diz respeito a notas permanentes. Então dessa parte eu trato num vídeo futuro e algumas coisas aqui não tem muita relevância, por exemplo, daily notes, né? As notas diárias não são muito importantes no meu sistema. Attachments é só a pasta onde ele coloca alguns arquivos, às vezes eu faço algum print da tela, de uma tabela, alguma coisa e coloco na nota, aí ele guarda aqui. Produtos já tem uma certa relevância, mas eu acho que eu consigo falar disso aqui quando eu tratar de notas permanentes. MOCs também diz respeito a notas permanentes. Então é isso, pessoal. Num próximo vídeo, então, eu falo para vocês sobre as notas permanentes, que são a parte principal do sistema, mas eu acho que só com o vídeo de hoje você já deve ter entendido como que o Obsidian pode ser útil para você, porque eu aposto que você faz alguma coisa parecida com o que eu fiz aqui agora e você pode estar imaginando aí como que o Obsidian poderia te ajudar, né, com o teu modo de trabalho também. Então, é isso aí, obrigada por terem assistido mais um vídeo e até a próxima.